As areias do tempo testemunharam a ascensão e queda de inúmeras civilizações. Desde os primeiros dias da humanidade, o deserto tem sido um lugar de mistério e transformação. As dunas em constante movimento são como as páginas de um livro antigo, registrando histórias de glória e decadência. No entanto, poucas cativaram a imaginação humana como o Antigo Egito. Esta terra de faraós e deuses, de mitos e lendas, continua a ser um enigma fascinante. As pirâmides de Gizé, com sua majestade imponente, são apenas a ponta do iceberg de uma civilização rica e complexa. Emergindo das margens férteis do rio Nilo, esta civilização floresceu por mais de 3.000 anos. O Nilo, com suas águas vitais, era a artéria principal que sustentava a vida e a prosperidade. As cheias anuais do rio traziam solo fértil, permitindo colheitas abundantes e o crescimento de cidades prósperas. Deixou para trás um legado de monumentos impressionantes, crenças complexas e mistérios duradouros. Os hieróglifos, esculpidos nas paredes dos templos, são testemunhos silenciosos de uma linguagem sagrada e de uma cultura profundamente espiritual. Cada símbolo conta uma história, cada templo é um portal para o passado. Das imponentes pirâmides que perfuram o céu aos hieróglifos que sussurram histórias de uma era passada, o Antigo Egito continua a fascinar e inspirar-nos até hoje. As pirâmides, com sua engenharia avançada, são um testemunho da habilidade e do conhecimento dos antigos egípcios. Elas não são apenas túmulos, mas monumentos de uma era de ouro. Esta jornada nos levará de volta no tempo para explorar a grandiosidade do Antigo Egito. Vamos caminhar pelas ruas de Tebas, sentir a presença dos deuses nos templos de Karnak e Luxor, e maravilhar-nos com a beleza das tumbas no Vale dos Reis. Cada passo é uma viagem no tempo, cada pedra é um fragmento de história. Vamos mergulhar em sua unificação sob faraós poderosos, líderes que não eram apenas reis, mas também deuses na terra. Eles governavam com sabedoria e força, unificando um vasto território e criando uma identidade cultural que perdurou por milênios. Maravilhar-nos com as maravilhas da engenharia de suas pirâmides, estruturas que desafiam o tempo e a compreensão moderna. Como foram construídas? Quais segredos escondem em seu interior? Estas perguntas continuam a intrigar arqueólogos e historiadores, e desvendar os segredos de suas crenças religiosas intrincadas. Os antigos egípcios tinham uma visão do mundo profundamente espiritual, onde a vida e a morte estavam entrelaçadas em um ciclo eterno. Seus rituais e cerimônias eram elaborados, refletindo uma compreensão complexa do cosmos e do lugar do ser humano nele. Juntem-se a nós, enquanto descobrimos os mistérios desta terra antiga. A arqueologia moderna continua a revelar novos tesouros e a lançar luz sobre aspectos desconhecidos desta civilização. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça que nos aproxima da compreensão completa do Antigo Egito. Vamos explorar o legado que continua a moldar nosso mundo. O Antigo Egito não é apenas uma relíquia do passado, mas uma fonte contínua de inspiração e conhecimento. Suas contribuições para a arte, a ciência e a cultura ainda ressoam hoje, lembrando-nos da grandeza de uma civilização que, apesar do passar dos milênios, permanece atemporal. Antes dos faraós e das pirâmides, o Egito era dividido. Esta divisão não era apenas geográfica, mas também cultural e política, com cada região desenvolvendo suas próprias tradições e formas de governo. Dois reinos, o Alto e o Baixo Egito, existiam independentemente. O Alto Egito, localizado ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, eram distintos em muitos aspectos, desde a arquitetura até os deuses que adoravam. No sul, o Alto Egito, nomeado por sua posição ao longo da elevação mais alta do Nilo, floresceu. Esta região era conhecida por suas terras férteis ao longo do rio, que permitiam uma agricultura próspera e o desenvolvimento de comunidades estáveis. No norte, o Baixo Egito abrangia a região do delta do Nilo, onde o rio se abre em leque antes de encontrar o mar Mediterrâneo. Esta área era crucial para o comércio e a comunicação com outras civilizações, tornando-se um centro de atividade econômica e cultural. Por volta de 3100 a.C., um governante poderoso emergiu do Alto Egito. Seu nome era Menés. Ele não era apenas um líder militar, mas também um visionário que via o potencial de um Egito unificado. Menés, um guerreiro habilidoso e político astuto, conquistou o Baixo Egito. Sua campanha militar foi marcada por batalhas estratégicas e alianças inteligentes, que eventualmente levaram à sua vitória. Ele unificou as duas terras sob seu governo, marcando o início do período dinástico primitivo. Este feito não foi apenas uma conquista militar, mas também um marco
na formação de uma identidade nacional egípcia. Esta unificação foi um momento crucial na história egípcia. Ela simbolizava o início de uma nova era, onde a cooperação e a centralização do poder permitiriam avanços significativos em várias áreas. Ela lançou as bases para o desenvolvimento de um governo centralizado, uma estrutura social complexa e as conquistas culturais que definiriam a civilização egípcia antiga. Sob a liderança de Menés, o Egito começou a construir as fundações de uma sociedade que seria lembrada por suas realizações em arquitetura, arte, ciência e religião. A unificação também facilitou a criação de um sistema de escrita, o hieróglifo, que permitiu a documentação e a preservação da história e cultura egípcia para as gerações futuras. Assim, Menés não apenas unificou um território, mas também iniciou uma era de prosperidade e inovação que moldaria o curso da história egípcia. No coração da civilização egípcia antiga, fluía o rio Nilo. Este poderoso rio, o mais longo do mundo, era mais do que apenas um curso de água. Era a força vital da terra, uma fonte de sustento, transporte e inspiração. A cada ano, o Nilo transbordava, depositando limo rico na terra ao redor. Esta inundação anual, previsível e vivificante, criava uma faixa verde fértil em uma paisagem desértica árida. Os egípcios reconheceram a importância vital do Nilo e desenvolveram suas práticas agrícolas em torno de seus ritmos. Eles construíram canais de irrigação para canalizar as águas da enchente, maximizando sua produção agrícola. A generosidade do Nilo permitiu que a população prosperasse, apoiando o crescimento das cidades e o desenvolvimento de uma sociedade complexa. Nenhuma imagem é mais sinônimo do Antigo Egito do que as pirâmides. Essas estruturas monumentais, com suas formas geométricas perfeitas e dimensões colossais, capturam a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Elas são um símbolo duradouro de uma civilização que floresceu há milhares de anos, mas cuja influência ainda é sentida hoje. Essas estruturas colossais, construídas como tumbas para os faraós, são testemunhos da destreza arquitetônica, crenças religiosas e fascínio dos egípcios pela vida após a morte. Cada pedra, meticulosamente colocada, conta uma história de devoção e habilidade. Os egípcios acreditavam que a vida após a morte era uma continuação da vida terrena, e as pirâmides eram vistas como portais para essa nova existência. As pirâmides mais famosas são as de Gizé, nos arredores do Cairo moderno. Estas 3 pirâmides, construídas para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure, são as mais icônicas e bem preservadas. Elas dominam a paisagem, uma lembrança constante do poder e da ambição dos antigos reis egípcios. Essas estruturas imponentes, construídas durante o período do Império Antigo, por volta de 2686 a 2181 a.C., eram mais do que apenas câmaras funerárias. Elas eram complexos inteiros, incluindo templos, estátuas e outras construções menores. Cada pirâmide era parte de um plano maior, refletindo a organização e a visão dos arquitetos e líderes da época. Eram expressões de poder real, projetadas para garantir a passagem segura do faraó para a vida após a morte e para comemorar seu reinado por toda a eternidade. Os hieróglifos nas paredes das pirâmides narram histórias de conquistas e rituais, enquanto as estátuas e artefatos encontrados nas câmaras internas oferecem pistas sobre a vida cotidiana e as crenças espirituais dos antigos egípcios. A construção desses monumentos massivos foi um feito de engenharia, exigindo o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados ao longo de muitos anos. Pedreiros, arquitetos, artesãos e agricultores, fora da estação de colheita, contribuíram para a construção. Ferramentas simples, mas eficazes, como rampas, alavancas e rolos, foram usadas para mover e posicionar as enormes pedras. As pirâmides foram precisamente alinhadas com os pontos cardeais, refletindo a compreensão avançada dos egípcios sobre astronomia. Eles acreditavam que as estrelas eram moradas dos deuses e que o faraó, após sua morte, se juntaria a eles no céu. A orientação das pirâmides em relação às estrelas era, portanto,
uma parte crucial do design, simbolizando a ascensão do faraó ao reino celestial. Por dentro, eram adornadas com hieróglifos intrincados e pinturas coloridas, oferecendo vislumbres das crenças e rituais que cercam a morte e a vida após a morte. As paredes internas das pirâmides são como livros de pedra, narrando histórias de deuses, faraós e a jornada da alma no além. Essas decorações não eram apenas estéticas, mas também funcionais, servindo como guias espirituais para o faraó em sua jornada eterna. Perto das pirâmides de Gizé, a grande esfinge guarda silenciosamente o complexo. Esta enigmática estátua, com corpo de leão e rosto humano, é um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Acredita-se que a esfinge represente o faraó Khafre, combinando força e sabedoria, e servindo como guardiã das pirâmides. Hoje, as pirâmides continuam a fascinar e inspirar milhões de visitantes de todo o mundo. Elas são um testemunho duradouro da engenhosidade humana e da busca eterna por significado e imortalidade. Ao visitar essas maravilhas antigas, somos lembrados da grandeza e do mistério de uma civilização que, apesar de distante no tempo, ainda fala profundamente ao nosso espírito moderno.